Muito bem, meu amigo, minha amiga, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos. É meu prazer muito grande em revê-lo e em revê-la, estar em sua simpática e carinhosa companhia. E para mim, Cláudio Cardoso, um grande privilégio me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudo, nessa árdua, porém extremamente compensadora ao seu final, caminhada, maratona, que é a vida do concursando. Então, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos para tratar da minha e cada vez mais sua também, queridíssima Contabilidade Geral. Então, dentro do nosso curso de Contabilidade Introdutória, chegou a hora de tratarmos de atos administrativos e fatos contábeis. Então, vamos diferenciar ato administrativo de fato contábil e vamos a uma classificação dos fatos contábeis, muitas vezes explorada em termos de prova. Feito isso, segundo objetivo da aula de hoje, trabalharmos em cima dos livros contábeis. Então, vamos conhecer hoje os dois livros contábeis principais, o livro diário e o livro razão, onde é feita toda a escrituração contábil da companhia. Então, vamos ver seus quesitos de obrigatoriedade, suas formalidades, maneiras de escrituração, erros de escrituração, fórmulas de lançamento. Então, uma aula com um conteúdo bastante interessante para a gente em termos de prova. Perfeito? Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e vamos colocar mãos à obra, vamos ao nosso trabalho. Então, olha só, meu povo, começamos a nossa aula de hoje falando de ato administrativo contra fato contábil. Nosso primeiro objetivo é diferenciar uma coisa da outra. Então, gente, ato administrativo. Olha aqui comigo, ó. São os acontecimentos ocorridos na entidade que não afetam qualitativa ou quantitativamente o seu patrimônio. E por esse motivo, não são de escrituração obrigatória. Então, gente, um ato, um evento que acontece dentro da minha empresa, muitas vezes um evento significativo, importante, como veremos já já alguns exemplos, mas que não modifica o meu patrimônio de maneira qualitativa, não mudou a qualidade do meu patrimônio, ou quantitativa, não aumentou nem diminuiu a minha riqueza, não aumentou nem diminuiu o meu patrimônio. Ok? Ora, se o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio, é controlar então os fatos que alteram qualitativa e ou quantitativamente o nosso patrimônio, se esse ato administrativo não altera, ele não é de escrituração, de escrita, de registro, de lançamento obrigatórios. Perfeito? Cláudio, se eu não vou escriturar, não vou fazer registro, não vou fazer débito e crédito, mas você comentou que esse ato administrativo, melhor dizendo, pode ser importante para a vida da minha empresa, não vai haver menção nenhuma em relação a ele? Pode haver, olha aqui, ó. Podem ser evidenciados em notas explicativas complementares às demonstrações contábeis. Então, no nosso terceiro módulo desse curso de contabilidade, então a gente começa com contabilidade introdutória, a gente vai para as operações contábeis e logo depois nós trabalhamos as demonstrações contábeis obrigatórias. Nesse terceiro módulo, então, nós vamos conhecer quais são as demonstrações contábeis obrigatórias, os relatórios sintéticos, né, que trazem, compilam os dados gerados na escrituração, e veremos que, juntamente com essas demonstrações, são publicadas notas explicativas, que, como o próprio nome diz, são notas de rodapé que vêm anexas às demonstrações, explicando circunstâncias que não são visíveis pela simples observação de uma demonstração contábil obrigatória. Perfeito? Então, ato administrativo pode ser divulgado em nota explicativa, já que não vai estar na demonstração, pois não foi escriturado. Perfeito? Cláudio, você pode me dar algum exemplo, ou alguns exemplos? Claro, olha aí. Admissão de funcionários. Contratou um empregado. Cláudio, isso modifica o patrimônio da empresa? Bom, a contratação do empregado é claro que não. Mas, Cláudio, o empregado não é um ativo da empresa? Claro que não. A empresa não é dona do empregado. Perfeito? Então, o que vai modificar depois o meu patrimônio, qualitativa ou quantitativamente, no caso quantitativamente, é o pagamento do salário desse empregado. Agora, contratá-lo não modifica o meu patrimônio. O que mais, Cláudio? O envio de duplicatas para cobrança bancária.
A empresa faz uma venda a prazo de mercadorias, entrega a mercadoria, mas ainda não recebeu. E ela, para garantir o seu crédito, ela emite um título de crédito denominado duplicata. Perfeito? Com relação à cobrança dessas duplicatas, a empresa tem duas possibilidades. Ou a minha empresa mesmo tem um setor interno de cobrança, ou então ela contrata uma instituição financeira, um banco, para fazer esse serviço de cobrança. E, claro, paga a esse banco, tá certo? Para ele fazer esse serviço de cobrança. Então, gente, perceba que o fato contábil que faz o patrimônio variar é a venda, tá certo? É a venda a prazo de mercadorias. Agora, o local onde essa duplicata será cobrada, se vai ser cobrada na minha empresa ou se vai ser cobrada no banco, não muda nada no meu patrimônio. Portanto, pegar as duplicatas que estão fisicamente na minha empresa e enviar para o banco para cobrança simples, não modifica o meu patrimônio. O que vai modificar meu patrimônio depois é quando o banco cobrar uma taxa, por exemplo, pelo sucesso daquela duplicata cobrada. Maravilha? Tem outro, Cláudio? Tem. Assinatura de contrato de aval, né? O oferecimento de bens em garantia. Você sabe que garantia de bem imóvel é o chamado penhor, garantia de bem imóvel, a chamada hipoteca. Né? Garantias pessoais, como aval e fiança. Cláudio, quando a companhia tem um imóvel e ela oferece esse imóvel em garantia do pagamento de um financiamento bancário que ela tomou, então ela hipoteca esse bem como garantia do financiamento. Acontece com o fato contábil? Não, o fato contábil é tomar um empréstimo, um financiamento. Quando a empresa dá o imóvel em garantia, o imóvel continua sendo da empresa, tá certo? Só vai deixar de ser da empresa se a empresa no futuro não pagar aquele financiamento. Portanto, o gravame de bens, móveis ou imóveis, ou então a aceitação por parte da empresa de garantias pessoais, como aval e fiança, não são fatos contábeis, não são objetos de registro, são meros atos administrativos, quando muito, divulgado em notas explicativas. Finalmente, o envio de mercadorias em consignação, também um exemplo. Então, o que acontece? Minha empresa, por exemplo, é uma empresa de bebidas, tá? Vende uma indústria de bebidas, vende cerveja, o carnaval está, né? Digamos que o carnaval esteja próximo, e aí você, então, que tem um bar, resolve, né, que vai, enfim, fazer uma grande festa lá no seu bar e quer vender, claro, cerveja. Então você liga lá para a minha cervejaria e diz, olha, me manda 1000 caixas de cerveja. Eu falo, caramba, 1000 caixas de cerveja? Você está otimista, hein? Me manda 1000 caixas de cerveja. Ah, você quer comprar? Eu falei, não, eu quero em consignação. O que é a venda de mercadorias em consignação? Eu tiro a mercadoria do meu estoque da cervejaria e mando lá para o bar dele. Cláudio, você vendeu nesse primeiro momento alguma coisa? Não, não vendi nada. Eu só transferi as caixas de cerveja do meu estoque, do meu depósito, cervejaria, para o depósito lá do bar. Tá certo? Isso então não é fato contábil, é mero ato administrativo. Aí vai chegar o dia da festa dele, ele vai vender a cerveja dele e no final ele vai apurar, olha, vendi 300 caixas, Cláudio. Pô, bacana. Então essas 300 caixas que eu vendi, toma aqui, estou te pagando, e as 700 estou te devolvendo. Tá certo? Então isso aí chama-se venda em consignação. Claro, no segundo momento, quando o cara faz a festa dele lá, vende a cerveja, e então ele me paga o que ele vendeu, isso é um fato, isso modifica o meu patrimônio. Agora, o envio anterior de todas as caixas em consignação não é fato contábil, não modifica o meu patrimônio. Percebe? Está claro? Maravilha. Então, alguns exemplos de ato administrativo. Diferente do fato contábil. Fato contábil, ao contrário, são os acontecimentos que provocam alterações qualitativas e ou quantitativas no patrimônio da entidade. Então, se o ato administrativo é aquele que não altera o meu patrimônio, ao contrário, o fato contábil é o que vai alterar, seja qualitativa, seja quantitativa, ou mesmo qualitativa e quantitativamente este mesmo patrimônio. Ora, como eu disse, contabilidade se ocupa de estudar as variações do patrimônio. Se o fato contábil é aquele que provoca a variação no patrimônio, o fato contábil ele é de registro, ele é de lançamento, ele é de escrituração obrigatória no sistema contábil da minha empresa. Esse tem que ser obrigatoriamente registrado pelo método das partidas dobradas. Maravilha? Exemplos, Cláudio, os mais variados, que já vimos ao longo desse curso e outros tantos que ainda veremos. Pagamento de despesas em geral, como por exemplo luz e energia, salários, qualquer despesa que você imaginar, altera o meu patrimônio quantitativamente para menos.
assim como a obtenção de receitas, ao contrário, para mais. Aquisição de mercadorias para revenda, compra de estoques, altera o meu patrimônio qualitativamente. Eu tinha dinheiro, R$100, comprei R$100 em estoque. Tenho os mesmos R$100 de patrimônio, só que não mais em dinheiro, mas agora em estoques. Recebimento de duplicatas. Então eu tinha um direito e recebi. Então troquei um direito por um bem, troquei um direito por dinheiro, alterou o meu patrimônio qualitativamente. Então, os exemplos são os mais variados. Tomou um empréstimo, tá certo? Então, qualquer fato que faça variar o meu patrimônio, qualitativa ou quantitativamente, ou em ambos, é chamado fato contábil e é de registro obrigatório. Maravilha? Então, olha lá. O grande filé mignon desse assunto, fato contábil e ato administrativo, é que os fatos contábeis possuem uma classificação. Uma classificação que a nossa banca, especialmente a Fundação Carlos Chagas, nossa brava FCC, gosta bastante de perguntar em suas provas. A ISAF também pergunta, mas a Carlos Chagas é mais rotineira em cobrar questões a esse respeito. Então, um assunto que cai em prova, fica alerta, porque esse aqui é mais um daqueles assuntos que não terá utilidade futura alguma para você. Você nunca mais vai ouvir falar, tirando essa aula de hoje, você não vai mais ouvir falar no nosso curso de teoria em fato contábil, permutativo, modificativo ou misto. Então, sendo um assunto que os assuntos futuros não dependem dele, você não vendo mais, você tende a esquecer. Tá certo? Como já vimos aqui, outras situações, as insubsistências e superveniências e outras cocitas mais. Como veremos aqui na aula de hoje, ainda as fórmulas de lançamento, primeira, segunda, terceira e quarta fórmulas. Então, são assuntos perigosos, porque caem em prova e você quase nunca escuta falar deles. Então, fica atento, fica esperto. Então, minha gente, o que acontece? Você viu, eu acabei de comentar, que o fato contábil ele pode alterar o patrimônio apenas de maneira qualitativa ou apenas de maneira quantitativa ou ainda qualitativa e quantitativamente. Perfeito? Pois bem, é em cima dessa nuance, é em cima dessas possibilidades que o fato contábil apresenta, que eu tenho essa classificação. Como veremos a partir de agora, se o fato contábil alterar apenas qualitativamente o meu patrimônio, eu vou chamá-lo de fato contábil permutativo ou qualitativo. Se o fato contábil alterar o meu patrimônio apenas de maneira quantitativa, eu vou estar diante de um fato modificativo. E como veremos, ele vai alterar quantitativamente o nosso patrimônio, pode alterar para mais ou para menos. Então, se alterar para mais, modificativo, aumentativo. Se alterar para menos, modificativo, diminutivo. E, finalmente, nós comentamos que o fato contábil pode alterar o nosso patrimônio qualitativa e quantitativamente. Estaremos diante do chamado fato misto, perfeito? Que é o principal, inclusive, em termos de prova. E, novamente, se altera o patrimônio também quantitativamente, pode alterar para mais ou para menos. Se alterar para mais, misto aumentativo. Se alterar para menos, misto diminutivo. Perfeito? Então vamos agora, que já conhecemos a ideia central, abrir e debulhar cada uma dessas classificações e ver os principais exemplos. Olha só. Fato permutativo, também chamado de qualitativo. Como eu disse, é aquele que modifica apenas de maneira quantitativa o nosso patrimônio. Não me deixa nem mais rico, nem mais pobre. Você sabe que a riqueza da companhia é medida por seu patrimônio líquido, chamada riqueza própria, capital próprio, situação líquida ou patrimônio líquido. Então, a gente pode definir fato permutativo como o quê? Fato permutativo é aquele que não altera o valor do patrimônio líquido. Então, não altera o montante de riqueza que eu tenho, nem para mais, nem para menos. Pois representam apenas permutações entre elementos patrimoniais. Então, meras permutas patrimoniais. Perceba, gente, que nesse caso, incluem-se as alterações qualitativas do patrimônio líquido. O que você quer dizer com isso, Cláudio? Eu disse que o fato permutativo é aquele que não altera o valor do patrimônio líquido. Não aumenta nem diminui o total do patrimônio líquido. Cláudio, se eu tiver uma alteração qualitativa dentro do patrimônio líquido, então variou o patrimônio líquido internamente, mas seu valor final não variou. Esse fato ainda é permutativo? Ainda é permutativo. Você pode mostrar um exemplo?
Claro, já, olha só. Então, gente, seguinte, se receita é definida como variação positiva do patrimônio líquido, se despesa é definida como variação econômica negativa do patrimônio líquido, e eu agora estou diante de um fato que não altera o patrimônio líquido nem para mais nem para menos, eu não posso estar falando de receita e despesa. Maravilha? Então, fato permutativo nunca envolve receita ou despesa. Encontrou um fato contábil para classificar. Tem receita, ele vai ser modificativo, aumentativo ou misto aumentativo. Mas permutativo nunca. Tem despesa, ele vai ser modificativo diminutivo ou misto diminutivo. Mas permutativo nunca. Perfeito? Bacana. Então, Cláudio, você pode me dar exemplos? Claro. Comprou mercadorias a prazo. Vamos lá, treinar. Primeiro lançamento da aula de hoje, vamos treinar a nossa sistemática mental de lançamento. Adquiriu mercadorias a prazo. Quais são as duas contas envolvidas, Cláudio? Bom, se ele comprou mercadorias, comprou estoques, a conta estoque está envolvida. Se é a prazo, ele assumiu uma obrigação, né? E obrigação por compra a prazo de mercadorias, você sabe que se registra numa conta famosa, conta fornecedores, né? Muito bem, estoque é bem é ativo. Fornecedores é obrigação com terceiros, é conta de passivo. Muito bem, o ativo, devedor, o passivo, credor. Cláudio, eu não tinha estoques, agora tenho. Então eu quero aumentar. Cláudio, eu não tinha obrigação com fornecedores, agora tenho. Então eu também quero aumentar. Se trata então de aumentar uma conta de ativo, que é devedora, debitando então essa conta. Então débito na conta de estoques. Se trata de aumentar o saldo de uma conta de passivo. O passivo é credor. Para aumentar saldo credor, eu acredito. Então, crédito em fornecedores. Será que o lançamento é esse, Cláudio? Ah, olha que legal. Débito em estoques, ou débito em mercadorias, e crédito na conta fornecedores. Perceba que nesse lançamento, eu estou mexendo com a conta de ativo, a conta de mercadorias, que está aumentando de saldo. E estou mexendo com a conta fornecedores, conta de passivo exigível, que também está aumentando de saldo. Perceba que não tenho lançamentos que envolvam o patrimônio líquido. Logo, se não envolve o patrimônio líquido, não mexe no total do patrimônio líquido. Esse é um fato permutativo. Maravilha? Bacana. Constituição da reserva legal. Cláudio, o que é reserva legal? Quando a companhia apura lucro líquido no exercício, a companhia tem que fazer alguma coisa com aquele lucro. Alguns destinos desse lucro são obrigatórios, como, por exemplo, uma parte tem que ser distribuído para o acionista, na forma de dividendo mínimo obrigatório. Outra destinação do lucro líquido é reter, né, uma outra destinação obrigatória desse lucro líquido, é reter uma parte dele na minha empresa, como protetor, como guardião do capital da minha empresa, servindo como barreira, como escudo, para um eventual prejuízo. Podemos assim, né, no primeiro momento, muito embrionário, dizer, olha, eu vou guardar um pouquinho desse lucro aqui, porque se eu tiver um prejuízo no futuro, eu uso esse lucro para absorver, eu uso esse lucro para compensar esse prejuízo futuro. Essa destinação obrigatória de parte do lucro para servir como protetor do capital em caso de prejuízo futuro, chama-se reserva legal. E nós estudaremos isso, óbvio, com riqueza de detalhes no momento apropriado. Nesse momento, basta dizer o seguinte: você sabe que o lucro líquido do exercício, ele, após computado, nós já aprendemos a registrá-lo, ele entra no balanço patrimonial por meio da conta lucros acumulados. Né? E ele entra, se é lucro, é mais receita que despesa, é mais crédito que débito. Então ele entra na conta lucros acumulados pelo polo credor, pelo lado direito. Se ele entra pelo lado direito, ele começa a ser destinado, ele começa a sair pelo lado esquerdo. Então começa a destinar o lucro debitando a conta lucros acumulados. E nesse caso, então, creditando a conta chamada reserva legal, que vai então registrar esse lucro retido com essa finalidade. Por que eu estou te mostrando esse lançamento? Para que você perceba que a conta lucros acumulados é uma conta de PL. E ao ser debitada, ocorre uma redução do PL. A conta reserva legal também é uma conta de PL, que ao ser creditada, aumenta o patrimônio líquido. Então perceba aqui que eu tenho um lançamento que diminui o patrimônio líquido e aumenta o patrimônio líquido no mesmo valor. Então, Cláudio, o total do PL, o valor final do patrimônio líquido variou? Não.
O que variou foi a composição interna desse patrimônio líquido. Então, gente, lembrando que fato permutativo é aquele que não altera o total, o valor do PL, esse fato é permutativo. Combinado? Todos juntos? Maravilha. Então, está aí. O PL varia qualitativamente, mas seu valor não é alterado. Muito bem. Se vimos que o fato contábil pode alterar qualitativamente, já estudamos, ou quantitativamente, vamos agora falar dessa alteração quantitativa. Vamos falar de fatos que aumentam ou diminuem a riqueza da companhia, aumentam ou diminuem o valor, o total do patrimônio líquido. São chamados fatos modificativos. Maravilha? Vamos começar então por aqueles que diminuem, chamados fatos modificativos diminutivos. Olha só. São aqueles, como eu disse, que alteram quantitativamente o patrimônio líquido, reduzindo-o. Então é o fato que vai provocar redução no valor do patrimônio líquido. Normalmente, mas não necessariamente, estão ligados ao reconhecimento de uma despesa. Então você sabe que despesa, por definição, é a variação econômica negativa do patrimônio líquido. Acabou de ler que fato modificativo diminutivo é aquele que diminui o meu patrimônio líquido. Juntando uma definição com outra, você vai pensar, então, Cláudio, é um fato que está ligado ao reconhecimento de uma despesa. Normalmente é isso que acontece. Mas cuidado com essas verdades absolutas. Eu disse normalmente, mas não necessariamente. Por quê? Como veremos aqui nos nossos exemplos, eu posso ter fatos modificativos diminutivos que não envolvem despesa. Eu posso diminuir o meu patrimônio líquido sem reconhecer uma despesa. Veremos. E outra, daqui a pouquinho veremos que, mesmo tendo uma despesa, eu posso não ter um fato modificativo diminutivo, mas um fato misto diminutivo. Tá? Então, cuidado com essa coisa, né? Com essas regras que às vezes algumas pessoas sopram para você. Tem despesa, modificativo diminutivo. Não é bem assim. Tá? Muito embora normalmente seja. Olha só. Então, o caso clássico. O pagamento de uma despesa qualquer. O reconhecimento de uma despesa qualquer. Como, por exemplo, despesa com salários. Então, despesa muito fácil de registrar, né? Despesa sempre devedora. Então, eu debito despesa com salários. E se eu estou pagando, está saindo dinheiro. Eu vou acreditar, então, a minha conta corrente bancária. A conta Bancos Conta Movimento. Ou simplesmente BCMI. Né? Pois bem, ao debitar a despesa, você sabe que a despesa, embora não apareça no PL, o resultado final da apuração do resultado vai para o PL, então ela é considerada uma variação econômica negativa do PL, ela reduz o meu patrimônio líquido em última análise. Ao acreditar a conta bancos, também estou diminuindo o saldo de uma conta de ativo, estou, portanto, reduzindo o total deste grupo. Perceba então que olhando apenas para o patrimônio líquido, eu tenho um lançamento, olha lá em vermelho, que o reduz. Né? Então, estamos diante de um fato modificativo diminutivo. Cláudio, você falou ainda agorinha que apurado o lucro, né, uma parte dele tem que ser distribuído na forma de dividendos aos acionistas. É a remuneração do capital próprio, né? A remuneração do acionista, que colocou lá o seu dinheiro particular e quer receber algo em troca. E se algo em troca é o dividendo ou são os juros sobre o capital próprio. Por enquanto, vamos ficar com a questão dos dividendos, que é mais corriqueira, mais fácil para a gente trabalhar. Então, quando a companhia propõe dividendos, ela faz o quê? Ela debita contra lucros acumulados. Então, eu disse ainda agora mesmo, que quando a companhia apura lucro, esse lucro entra no PL pela conta lucros acumulados. Ele é registrado no PL, na conta lucros acumulados, em seu polo credor. E quando ele começa a sair, quando ele começa a ser destinado, ele é destinado pelo outro lado, pelo polo devedor. Então eu debito lucros acumulados e credito dividendos a pagar. Dividendos a pagar é uma obrigação da minha empresa, tá certo? Registrado em seu passivo exigível, no passivo circulante, passivo de curto prazo. Então, ao debitar lucros acumulados, eu diminuo o PL. O PL é credor, quando eu debito, eu vou diminuir o grupo. E ao acreditar dividendos a pagar, eu vou aumentar o passivo exigível. Ora, gente, olhando então apenas para o PL, note que o efeito desse lançamento é o de reduzir
o patrimônio líquido. Ué, Cláudio, mas não estou vendo nenhuma despesa aí. Pois é, eu havia dito que é possível reduzir o patrimônio líquido sem reconhecer uma despesa. Então não importa que não tem despesa, é um fato que reduz o total do patrimônio líquido, é um fato modificativo diminutivo. Concorda? Bacana, vamos lá. Fatos que alteram quantitativamente o meu patrimônio também podem fazê-lo para alterar para mais. Aliás, é o que se espera, né? Então, estamos agora falando dos fatos modificativos aumentativos. Então, contrário ao anterior, são aqueles que alteram quantitativamente o nosso PL, porém agora aumentando-o. Normalmente, mas não necessariamente, estão ligados ao reconhecimento de uma receita. Né? Então, novamente, aquela mesma história. Alguém sopra para você. Ah, se tiver receita no lançamento, é modificativo aumentativo. Cuidado, porque eu posso negar essa afirmação de duas maneiras. Tá certo? Eu posso ter um fato modificativo aumentativo que não tem uma receita? Posso. Veremos aqui. E outra, um fato que tem uma receita é necessariamente modificativo aumentativo? Não. Pode ser misto aumentativo também. Só não pode ser permutativo, mas misto pode. Né? Então, muito embora o comum, ao encontrar uma receita no lançamento, né, caracterizar esse lançamento como fato modificativo aumentativo, cuidado com algumas situações. Ok? Então, primeiro o caso clássico, o caso de uma receita. A companhia vendeu mercadorias à vista. Então, entregou a mercadoria e já recebeu. Então, recebeu uma receita decorrente de vendas. Recebeu o dinheiro, digamos que dinheiro vivo em espécie, debitou a conta que registra o dinheiro em espécie, a conta caixa. Então, eu quero aumentar o saldo do caixa. O caixa é um bem, é um ativo, devedor, para aumentar o débito. E a receita é sempre creditada, né? Então, crédito em receita de vendas. Cláudio, que negócio aí? Que notação é essa que você está utilizando aí, né? Você até então tinha me ensinado essa questão do lançamento a débito e a crédito, utilizando os razonetes, utilizando as contas T, né? Lançamento a débito do lado esquerdo, lançamento a crédito do lado direito. Agora você está utilizando aí uma outra notação, uma notação em que você coloca primeiro a conta que você está chamando de debitada e depois a conta chamada de creditada, e a conta creditada sempre precedida da partículazinha, da letrinha A. O que é isso aí? Isso aqui é chamada escrita manual. Na nossa aula de hoje, daqui a pouquinho, vamos falar a respeito da escrituração no livro diário. E veremos que ao escriturar o livro diário, a notação que nós utilizamos é essa aqui. Eu não abro razonete conta T no livro diário. Eu faço lançamentos com esse perfil aqui. Né? Então, já adiantando um pouquinho do que virá pela frente nessa nossa aula de hoje, a gente coloca primeiro a conta debitada, ou as contas debitadas, e depois as contas creditadas, ou a conta creditada, sendo que essa última, a conta creditada, ou algumas contas creditadas, vêm precedidas da palavrinha, da letrinha A. Então, nós vamos ler aqui, caixa deve a receita de vendas. Entenda-se, caixa a débito, receita de vendas a crédito. Beleza? Ah, Cláudio, estava vendo isso aí, não estava entendendo nada. Pois é, então já vamos aqui adiantando para você poder entender. Então, olha aqui, ó, debitou caixa, está lá, aumentou o nosso ativo. Receita sempre credora. Receita pertence ao patrimônio líquido, aumenta o patrimônio líquido. Então, é um lançamento que aumenta o bravo PL. Concorda? Maravilha, Cláudio. Agora, olha só que interessante. Um lançamento de integralização de capital. O sócio colocando capital na minha empresa. Quando o sócio coloca capital na minha empresa, nós, digamos em dinheiro, né, entrou dinheiro na minha empresa, eu vou debitar novamente quem? O caixa. E vou creditar o capital social. Se havia um capital a realizar, se havia um capital a integralizar, eu vou creditar a conta capital a realizar. Né? Se o sócio está subscrevendo e no mesmo momento integralizando, eu vou creditar direto a conta capital social. Mas seja um caso, seja outro, perceba o seguinte, ao debitar caixa, eu aumento o ativo. E ao creditar o capital social, eu aumento o patrimônio líquido. Engraçado, Cláudio, eu tenho aqui então um lançamento que, olhando apenas para o PL, ele aumenta o valor, o total do patrimônio líquido. Digo, mas não tem receita. Digo, Mas então, Cláudio, esse fato aí ele é modificativo, aumentativo? Aumentou o total do PL, não foi? Então, está caracterizado. Maravilha? Muito bem. Finalmente, para terminar esse primeiro objetivo da aula de hoje,
Chegamos aos fatos mistos. Nós dissemos aqui que um fato pode alterar apenas qualitativa, e aí chamamos de permutativo, ou apenas quantitativamente, quando chamamos de modificativos, aumentativos ou diminutivos. Mas pela própria definição de fato contábil, você leu lá, né? É aquele que altera qualitativa e ou quantitativamente o patrimônio. Então, fixando-se no E, um fato pode alterar qualitativa e quantitativamente o patrimônio ao mesmo tempo. E aí estaremos diante do fato chamado fato misto, que se vai alterar também quantitativamente, pode alterar para menos ou alterar para mais. Então, misto diminutivo ou misto aumentativo. Então, olha só. São aqueles que produzem ao mesmo tempo uma permutação, uma modificação qualitativa e uma redução, né? Então uma modificação quantitativa para menos no patrimônio líquido da minha empresa. Eu costumo dizer, gente, que um fato misto é um fato que nasce permutativo. Ele era para ser mera permuta patrimonial. Mas no meio do caminho acontece alguma coisa que vai provocar uma redução na minha riqueza. Você quer ver o que eu quero dizer com isso? Olha só. Recebeu uma duplicata no valor de R$500 com desconto de 10%. Então eu tinha um direito, tinha duplicatas a receber, recebi. Perceba o seguinte, quando eu recebo, eu debito o caixa. Perfeito? Eu coloco o dinheiro dentro da minha empresa. Eu tinha um direito, um ativo, duplicatas a receber. Então, também uma conta com natureza devedora. Quando eu recebo, eu quero diminuir aquele direito. Maravilha? Para diminuir o saldo devedor, eu credito. Então, está aqui o débito na conta caixa e o crédito na conta duplicatas a receber. Perceba que se não tivesse havido desconto, eu teria debitado o caixa, aumentando o meu ativo. E teria creditado duplicatas a receber, diminuindo o meu ativo no mesmo valor, R$500. E eu teria recebido não 450, mas 500. Então perceba que nessa hipótese, nessa premissa, eu só teria um lançamento envolvendo o ativo. Diminuindo o ativo de um lado, aumentando o ativo do outro pelo mesmo valor. Seria um fato permutativo. Perfeito? Mas é como eu disse, no meio do caminho aconteceu alguma coisa. O que é essa alguma coisa? A minha empresa concedeu um desconto de 10%. Então note que eu não recebi 500, eu recebi apenas 450. Então esses R$50, né, foram um sacrifício que eu assumi para receber isso aí, por exemplo, antecipadamente. Então é um sacrifício, é uma despesa chamada descontos concedidos. E se é uma despesa, reduz o patrimônio líquido. Então, o que era mera permuta patrimonial, agora está trazendo uma redução, tá certo? Então, isso aqui é um fato misto diminutivo. Perfeito? Situação que também envolve duplicadas, porém agora do ponto de vista contrário. Sou eu pagando. Pagamento de uma duplicata no valor de R$500. Só que agora no lugar de receber e dar desconto, ao contrário, eu paguei, digamos que eu tenha pago atrasado, e o cara me cobrou juros de 10%. Então esse é o fato. Olha aqui, ó, mais uma vez, um fato que nasce permutativo, mas no meio do caminho acontece alguma coisa. Se eu não tivesse pago atrasado, para pagar uma obrigação, uma duplicata, eu teria debitado a conta duplicatas a pagar, ou a conta fornecedores. Perfeito? É uma conta de passivo, credora, né? Se eu estou pagando essa duplicata, eu estou quitando minha obrigação, eu quero diminuí-la. Então, vou debitar, vou diminuir, debitando fornecedores ou duplicatas a pagar. E se eu paguei, saiu o dinheiro. Maravilha? Então, não tivesse eu pago atrasado, eu teria debitado fornecedores em 500, diminuindo meu passivo exigível. E teria acreditado o caixa também em 500, diminuindo o meu ativo. Tá certo? Então, só teria eu mexido com o passivo exigível e com o ativo, não teria, portanto, nenhuma implicação em termos de PL, isso seria um fato apenas permutativo. Mas no meio do caminho, como eu disse, aconteceu alguma coisa. Né? O que? Eu me atrasei no pagamento e o cara me cobrou juros.
Então, no lugar de pagar apenas 500, que era a minha obrigação original, eu paguei 550. Então, eu fiz um sacrifício adicional. Então, eu estou diante de uma despesa com juros, ou juros passivos. Então, o que era mera permuta, acabou reduzindo o meu patrimônio líquido. Olha lá. Percebeu? Muito bem. E, finalmente, chega a vez dos mistos aumentativos. Então, a definição dos diminutivos já ajudou. Eu estou diante, então, de um fato que altera qualitativa e quantitativamente o meu patrimônio para mais. Então, são aqueles que produzem, ao mesmo tempo, uma permuta e um aumento no patrimônio líquido. Então, mais uma vez, eu gosto de dizer que ele é um fato que nasce permutativo, ele era para ser permutativo, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa que fez com que eu aumentasse a minha riqueza, aumentasse o meu patrimônio líquido. Ok? Então, olha só. Eu paguei uma duplicata de R$500 e obtive um desconto de 10%. Digamos que eu tenha pago antecipadamente. Então, olha só. Eu quitei a duplicata no valor de 500, tá certo? Ou fornecedores ou duplicatas a pagar. Então, eu quero reduzir uma obrigação, já que eu estou pagando. Então, obrigação conta credora, se eu quero diminuir, eu vou debitá-la. Então, o débito na conta fornecedores. Se eu paguei, tá certo? Eu vou creditar a conta caixa. Maravilha. Então, tivesse eu pago o valor estipulado, não tivesse eu antecipado o pagamento, o cara não tivesse me dado desconto nenhum, vou então debitar a conta fornecedores e com isso diminuir o passivo exigível. Tivesse então eu pago o valor correto, ao creditar a conta caixa, eu também teria diminuído o meu ativo, ambos em R$500. Maravilha? Então, não teria conta de pele envolvida, seria esse um fato permutativo. Porém, aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Por exemplo, eu paguei antecipadamente, o cara me deu um desconto, certo? Um desconto condicional, como aprenderemos no futuro. Então, no lugar de pagar 500, eu paguei apenas 450. Opa, isso aumenta a minha riqueza. Isso aqui, a conta de descontos obtidos, é uma conta de receita, tá certo? Muito bem. Então, minha gente, o que era mera permuta, acabou me trazendo um aumento patrimonial quantitativo. Então, fato misto, aumentativo. Maravilha? E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$60. Exatamente R$60 você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no Lacconcurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus.